Ele é o dono de tudo. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele converte. E nós entendemos nessa passagem aqui, a igreja, que Jó, voltando lá no capítulo 1, a gente vê que Jó era um homem rico, ele tinha os bens, né? Está escrito aqui que ele tinha muitos bens. De repente, ele foi perdendo tudo. Olha a gente, nós, né, falando nós, quando nós, seres humanos, nós somos fracos às vezes. Porque Jó, ele tinha muitos bens, mas ele era muito fiel, muito sincero, muito reto com Deus. E Deus tinha misericórdia da vida dele. Porque quando Satanás entrou na vida deles para destruir, isso acontece na nossa vida. Satanás fica ao lado. É só a gente dar uma brechinha e ele entra. Então nós devemos ter muito cuidado, ser muito reto, muito sincero com Deus, ser fiel a Deus em tudo. Então, olha a vida de Jó. Jó, ele além dele tinha muitos bens, ele era íntegro. Ele era um homem reto. Ele era fiel a Deus. E de repente, ele foi perdendo, né? Ele tinha os empregados dele, e cada vez ele chegava e falava o que ele tinha perdido. Ele ficava em silêncio. Ele não blasfemava, ele não reclamava de nada. Ele ouvia e não falava nada, ele ficava em silêncio, né? Eu imagino assim, pedindo a Deus misericórdia. Aí ele foi perdendo os bens materiais, as criações que ele tinha, né? Igual aqui fala que ele tinha jumentas, bois, ovelhas. Ele foi perdendo. E nem isso abalou. Depois, igreja, vem a parte, né? 7, ele foi perdendo os filhos. Nem ele perdendo os filhos, ele blasfemou contra Deus. Sempre ali sincero, íntegro, né? Então Satanás não ficou satisfeito. Tirou tudo e ele não blasfemou. Aí o que é que Deus disse? Que podia tirar tudo, mas não tocasse nele. Mas mesmo assim, ele recebeu uma chaga maligna. Aquela chaga que ele usou o cabo de telha para estar raspando. Mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. Isso quer ser fiel. Isso é ter fé, gente. Aqui no versículo 6, e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. É o que o Senhor pediu, que guardasse a vida de Jó. Ele passou por tudo, mas nem isso fez que ele perdesse a fé de Deus. E nós, gente, falando, né, humanamente, nós somos fracos. Qualquer coisa que a gente perde, dá uma tristeza. E pode não blasfemar, ficar triste, né? Mas a gente sente. E Jó poderia ter sentido sim. Porque além dos bens, né? O mais importante ele tinha perdido, ele perdeu. Mas mesmo assim, ele não desviou de Deus, ele ficou ali, firme, sincero com Deus, não perdeu a fé. E a fé, gente, ele fala assim, a fé remove montanha. Só que essa fé que a gente tem é em Deus. Porque quando nós temos fé, é muito difícil nos abalar. Porque a gente tem fé. Hoje aconteceu uma coisa ruim, mas nós esperamos que amanhã virá uma melhor. Nós receberemos outras melhores, outras notícias.
Aquele bem que nós perdemos, nós podemos recuperar de novo. É só ter fé e lutar. Então, essa passagem de Jó é um exemplo para nós. Porque o Jó, mesmo a esposa, a mulher dele, olha o conselho da mulher dele, amaldiçoa, tipo assim, abandona, porque com tanta fé em Deus, e acontecido aquilo tudo com ele, é muita fé, tem que ter muita fé mesmo, né? E ela não tinha, pelo visto, que ela não tinha fé nenhuma. Mas o que Jó respondeu para ela, né? Porém, ele disse, como fala qualquer doida, que a pessoa mandar abandonar Deus, desistir de Deus, só pode ser doido mesmo, né? Então, muitas das vezes, o que nós recebemos de alguém, o conselho é esse. Muitas vezes, a hora que a gente mais precisa de uma palavra amiga, de um conselho bom, sempre aparece um espírito que fala, né? O contrário com a gente. Então, nosso foco, gente, tem que ser no Senhor. Dar ouvido às palavras do Senhor. Crer, ser fiel no Senhor. Não é na palavra como se diz, pastor Ivan fala, no Zé, no João, na Maria, no periquito, no papagaio, não. É no Senhor. Porque só Ele pode todas as coisas. E a gente tem que ouvir das pessoas as coisas boas. Quando diz para nós alguma coisa ruim, faça quando que não ouvimos. Esquece. Porque o forte na nossa vida é o Senhor. Agora, na palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. A tola, ela destrói. É o caso da esposa de Jó. Olha o conselho dela para ele. Se ele, com aquela fé toda, com aquela sinceridade, com aquela fidelidade com Deus, ele passando para aqueles atormentos, e sem ele, o que seria da vida dele? A mesma coisa que somos nós. Desde hoje a gente está passando uma luta, a gente quer desistir de tudo, pensa que é o fim. Mas não é, gente. Sempre o amanhã virá. E nós temos que lutar e fazer para receber o amanhã. O hoje está acabando, ontem já passou. O amanhã pertence a Deus. E nós nunca devemos abandonar a Deus em hipótese nenhuma. Que é Ele que nos fortalece. Ele é o dono de tudo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele converte. A única que nós não podemos perder a fé em Deus. Amém, igreja? Amém. Então Jó, com isso tudo, ele continuou na sinceridade, na fidelidade. E ele teve fé. Então, gente, quando nós nós temos que prestar muita atenção. Sempre, a maioria prega aqui. A gente tem que saber aonde vamos, com quem andamos, o que ouvimos. E sempre eu falo, né, presbítero Elton? A gente tem que copiar das pessoas as coisas boas, né? As coisas certas, não as coisas ruins. As coisas ruins, entra aqui e vai embora. Agora, as coisas boas a gente guarda. A gente guarda no nosso coração. A gente compartilhar amanhã com outra pessoa. A gente recebe uma palavra hoje de um irmão, de um pastor, às vezes até de uma criança. Serviu para mim? Foi bom para mim? Vamos aguardar para a gente compartilhar amanhã, que amanhã alguém está precisando de ouvir aquela palavra. E muitas vezes as pessoas pensam, a gente agrada o irmão ou a irmã, é com presente. Não. Às vezes com uma palavra a gente abraça uma pessoa, a gente agrada uma pessoa, a gente levanta uma pessoa que está caída. Porque muitas vezes, eu me lembro uma vez, eu estava bem mesmo, caída mesmo. Eu não me lembro
A irmã Viviane mandou uma mensagem para mim. Aquela mensagem foi um conforto. Eu me esqueço até hoje. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala uma coisa que não agrada a gente, deixa embora. É o que eu falo. A boa a gente guarda. Porque amanhã nós podemos compartilhar e ajudar outras pessoas. Agora, tem pessoas, como se diz o ditado, minha mãe sempre falava, nós nunca devemos ser Maria vai com a outra. Nós devemos ser nós mesmos. Porque nós sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. O adulto, agora a criança não. A criança, os adultos têm que ensinar. Mas nós sabemos sim. Muitas vezes nós erramos consciente que estamos errando. Aí quando nós temos a misericórdia do Senhor, muitas vezes o Senhor orienta e tira a gente daquele erro. Oh, glória! Amém, igreja? Amém. E a fé nós nunca devemos deixar morrer na nossa vida. Jó é um exemplo para nós. É o nosso exemplo. Toda vez que nós pensamos em algo, em estressar, ou maltratar, ou desagradar o Senhor, pense na passagem de Jó. Pense em Jó. Jó é um exemplo na nossa vida. E eu era criança. Eu lembro quando a gente fazia errado com minha mãe, ela falava, para suportar você, ele tem que ter paciência de Jó. Eu nem sabia quem era Jó. Mas quem Jó? Que homem é esse, gente? Que mamãe sempre fala, tem que ter paciência dele. Quantas pessoas chegavam para mim, não, Maria, tem que ter paciência para esperar você fazer as coisas. Eu tenho que ter paciência, não, você tem paciência de Jó. Eu queria saber quem era Jó. Hoje eu sei quem é Jó. Aleluia! Jó é aquele homem que é um exemplo para nós. É só nós termos fé. Não abalar com as coisas do mundo, com as coisas que as pessoas às vezes falam que é amigo, que fala ou faz para nos abalar. Meu Deus! Porque o amigo verdadeiro, ele só ajuda. Ele só fala ou faz as coisas para nos ajudar, para nos levantar, não para nos derrubar. Quando nós temos fé. E muitas vezes, gente, nós não somos igual Jó. Jó, às vezes qualquer coisa, nós ficamos tristes, nós blasfemamos e nós perdemos a fé muitas vezes. É o que a palavra do Senhor pede. Seja reto, seja sincero, seja como Jó. Falar para vocês o que acontece quando a gente tem fé. No final de setembro, até no meio de outubro, eu tive uma luta muito grande com a minha irmã. Minha irmã ficou 35 dias no hospital, 17 dias no CTI. E aquilo ali, cada um falava uma coisa. Quando o médico chegou e falou para ela que ela tinha que fazer uma cirurgia de coração, ela tinha que colocar marca-passo. Ela própria, né? Ela falando assim que ela não ia fazer. Ela não ia fazer porque esse aparelho ia atrapalhar para ela andar, para ela sair, porque ela gosta muito de andar, né? Para ela sair. Quando falou com o abençoado do marido dela, olha, o marido dela teve a atitude da esposa de Jó. Ele virou e falou assim para ela: eu não vou aceitar fazer essa cirurgia, porque fulano fez, o outro fez, viveu 6 meses, o outro fez, viveu 1 ano só, o outro fez, antes de recuperar ele morreu. Então eu não vou deixar você fazer. Eu ao lado dela, eu que dormia, eu que cuidava, a irmã Lourdes aqui, olha, ficava durante o dia para mim me ajudando, a Fernanda, e ele só ia lá 15 minutinhos, 5 minutinhos. Olhei bem para ele assim, abaixei minha cabeça. Senhor, me dê sabedoria, não é paciência, é sabedoria.
para eu não responder nada para ele. E nem falar nada para ela. Fiquei calada. O que eu fiz? Joelho no chão. Pedindo a Deus que mostrasse para ela. E ela está lá. E ela assim. Eu vou pedir. Está nas mãos. Nossa Senhora da Aparecida. São Judas Tadeu. Qual outro? Eu esqueci o outro. Se for para dar certo, que eu faço essa cirurgia. Se não for, Nossa Senhora da Aparecida, São Judas Tadeu, acho que é Santa Antônia Nossas Graças. Não vai deixar. Eu não falava um A com ela. Ficava no meu silêncio. E pedindo a Deus. Que Deus ia mostrar para ela, ia fazer com que ela ia aceitar. Pela terceira vez, as minhas orações de madrugada, em prol da vida dela, ela teve a resposta. Aí tinha uma colega lá de quarto, falou para ela assim, olha, a minha irmã, tem 12 anos que a minha irmã fez essa cirurgia. E eu vou falar com a minha irmã para vir cá conversar com ela, mostrar para ela. Deus mandou que essa mulher fosse lá, conversou com ela, mostrou para ela a cicatriz. E ele falou para ela, minha vida é outra. Não olha seu marido, quem está passando mal é você, quem precisa é você. Aí quando eu cheguei lá no outro dia, era toda animada que já ia fazer a cirurgia. Ela foi transferida para a Santa Casa. Ela fez a cirurgia, não teve nada. Hoje, quando ela me liga, ela fala, hoje eu posso até dançar carnaval. Eu posso pular, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu falo para ela, não é assim. Olha para você ver. Tenha cautela. Segue o conselho dos médicos. Aí o que acontece? Eu orando, né? Eu ouço uma oração que eu entrei no grupo do Adelino de Carvalho, 2 e pouco, meu celular desperta, eu ouço a oração. 3 horas, meu celular despertou, eu fazendo oração. Meio cochilando, cansada, né? Dormindo, assim, sentada praticamente. Cansada, porque eu dormi no hospital nesse dia. Fernando dormiu para mim. Aí assim que eu terminei de orar, eu também acordada ainda, aí eu ouvi uma voz. Jeremias 24, versículo 7. Vamos, não precisa ler não, vou ler para vocês porque está escrito aqui. Em Jeremias, e dar-lhe-ei um coração para que conheçam, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, ser-lhe-ão por povo, e eu lhe serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Olha, gente, eu não dormi o resto da noite. Sinceramente, eu fiquei acordada. Não dormi mais. E quando eu chego lá, ela falou para mim que ela tinha decidido a fazer cirurgia. Mas foi uns 3 dias depois, ela foi transferida para a Santa Casa, fez a cirurgia, está passando bem. Agora, se a igreja me perguntar, ela veio para a presença do Senhor? Ela largou as idolatrias dela? Não. Continua lá. Quem curou? Na mente dela? Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu, Santo Antônio. Aí eu vou brigar com ela? Não. Deixa ela com a fé dela. Mas Deus sabe todas as coisas. Então eu falo, nós temos que ter fé em Deus. Eu não posso, gente. Hoje eu poderia, mas ela é meio nervosa, e devido ao problema dela, eu não posso debater com ela. Porque um dia eu fui assim também. Era São Judas, era Nossa Senhora Aparecida, ela acendia vela, eu fazia novena.
Eu já contei aqui com ele lá em São Judas da Pé. Meu Pai. Tudo isso. Então por que eu vou brigar com ela? Para ela, deixa ela lá, vai dar a minha fé, entendeu? Mas Deus teve a misericórdia. E hoje, com a glória do Senhor, ela está bem. Amém, igreja? Amém. Agora eu vou pedir às irmãs para estar louvando o louvor para nós, né, irmã Maria? Ô, glória. Glória a Deus. Maravilha. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus imóvel. Meu Deus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Aleluia. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ao Senhor seja dado todo o louvor, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seu
presente do Senhor, amém? Vamos seguir o exemplo de Jó, com muita fidelidade e muita fé. Amém? A Senhor agradece a oportunidade, em nome de Jesus.